E eu peço muito a Deus para que seja punido com justiça, que nenhuma pessoa inocente pague o preço de algo que não fez e que não praticou. Em relação a esse processo, que eu digo que é triste, é termos o mensalão do Democrata, termos o mensalão do PSDB, o mensalão do PT, e se não fizermos a reforma política e não mudarmos as instituições políticas, vai continuar tendo mensalão, porque os partidos e as instituições não são santos. Tem problemas. A senhora é a favor do financiamento público de campanha? Eu sou a favor. Eu sou a favor porque teríamos, com certeza, já processos transparentes que evitariam esse tipo de coisa. E financiamento privado acabaria? Desculpa interromper. No meu entendimento, deveríamos ter um financiamento público e acabar com o financiamento privado. E mesmo com o financiamento privado, o ideal é que tenhamos, e nós agora estamos nos esforçando para construir essa equação, né? E inspirados muito no presidente Obama. Em vez de poucos contribuindo com muito, muitos contribuindo com pouco, para que se tenha um processo de pulverização e evitar que alguns se sintam, digamos assim, donos dos eleitos. Ainda em relação a Brasília, a senhora tem alguma opinião formada sobre a intervenção federal, se ela deve ser decretada pelo Supremo ou não? Olha, nessa situação em que estamos, eu sou favorável à intervenção. Nós temos uma situação atípica em Brasília, algo lamentável no coração do país, não é? Que tenhamos ali o governador preso, o vice-governador renunciou, o presidente da Câmara Distrital não tem condição de assumir. E o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar Brasília sangrando, porque aí não vai ser mais os democratas sangrando, como alguns querem, para ficar mais fácil ganhar a eleição. Eu, em política, eu não defendo que os fins justificam os meios, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com a cidade e, nesse caso, eu defendo sim a intervenção. Senadora, se a senhora for eleita, a senhora pretende fazer uma nova reforma da Previdência, aumentando o limite de idade para a pessoa se aposentar ou aumentando o tempo de contribuição, ou a senhora acha que do jeito que está pode ficar? Obviamente que do jeito que está não está bom. Temos algumas reformas no Brasil que precisam ser feitas, não é? Mas elas viraram verdadeiros consensos ocos. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista. Então, quais são os compromissos da Marina nessas reformas? Vamos lá. Primeiro, eu sou simpática à proposta do senador Pedro Simão. Se essas reformas não saem, porque parece que tem uma cabeça de porco enterrada nelas, né? Porque a gente não pensa numa espécie de constituinte exclusiva só para fazer essas reformas. Por que elas não saem? Porque os interesses são muito próximos e aqueles que vão fazer a reforma também sofrem as pressões da sociedade, né? E acaba que não sai. E todos que ganham dizem que vão fazer, fica um tempo, uma expectativa, e isso não acontece. São processos complexos em que você não tem como ter uma saída mágica. É por isso que eu advogaria um pouco essa ideia de termos talvez um processo exclusivo para essas reformas que são muito complicadas, mas que são necessárias para a vida do país. Há também uma nova discussão no Brasil, que é uma velha discussão, que é sobre o papel do Estado na economia. A senhora acha que o Brasil, no próximo governo, no próximo mandato, o presidente deve ampliar o papel do Estado? Ou criando, por exemplo, o presidente Lula quer ressuscitar a Telebrás para tocar o Plano Nacional de Banda Larga. Qual a sua opinião sobre essa discussão, senadora? Olha, eu acho que essa discussão, às vezes, ela aparece da seguinte forma, não é? Como uma polarização entre Estado de mais ou Estado de menos, né? Estado máximo, Estado mínimo, né? E eu acho que a gente tem que começar, eu gosto da frase, eu não lembro agora quem disse, que a gente tem que pensar o Estado necessário. Agora, um Estado necessário que seja eficiente, que seja inteligente e que seja transparente. Esse é o Estado que o Brasil precisa. Um Estado que, ao mesmo tempo, seja aquele que ainda promove o bem-estar, mas um Estado que também já começa a distribuir as oportunidades, que é capaz de fazer a mediação entre as duas coisas. Não termos uma visão dogmática em relação a uma visão ou outra. Um país em desenvolvimento como o Brasil, ele tem que operar nas duas direções, mas um Estado que saia cada vez mais também desse papel de querer ser dono de tudo e ainda querer ser dono do resto. Na política econômica, senadora, no seu governo, a senhora manteria o superávit primário, que é a economia, grosso modo falando, que o setor público faz para pagar os juros da sua dívida. A senhora manteria a meta de 3,3% do PIB ou a mudaria, abaixaria, aumentaria? Eu acho que ter superávit primário é importante e foi importante para a crise. Se o Brasil não tivesse, enfim, as suas reservas, nós não teríamos atravessado a crise como atravessamos. Eu, enfim, não sou especialista em política econômica nem em macroeconomia, mas com certeza as conquistas
conquistas que tivemos dos últimos 16 anos, que foi capaz de controlar a inflação, que foi capaz de fazer com que adquiríssemos responsabilidade fiscal, uma política econômica que é capaz de ter uma questão que passou a ser uma conquista do Brasil, que é essa questão de não termos um câmbio fixo, né, e que antigamente a gente viveu esse momento e que depois com essa mudança as coisas têm se equilibrado corretamente, isso deve ser mantido, mas obviamente que com olho também no investimento, que é importante para um país em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Pois é, a questão que se levanta é essa, que se diminuísse a meta de superávit, poderia haver mais dinheiro para investimento, mas algumas pessoas falam que tem que aumentar, porque é mais importante reduzir a relação entre a dívida e o produto interno bruto, que é a riqueza que o país produz no ano. Essa meta de 3,3, a senhora tem uma opinião formada sobre se ela é ideal, deve ser mantida ou ainda não tem? Eu acho que qualquer coisa que a gente diga que é o ideal e petrificar não é bom, né? Tem a ver com a realidade econômica que você está manejando. E eu acho que cada vez mais os agentes econômicos, eles aprenderam a fazer o manejo dos instrumentos de política econômica. E esse manejo, na realidade do Brasil, eu acho que tem dado certo e devemos continuar perseguindo. Em relação à independência do Banco Central, hoje funciona assim, é no fio da barba do presidente Lula. Ele nomeou Meirelles, deu autonomia, mas ele pode retirar essa autonomia a hora que quer. A senhora acha que esse modelo em que o presidente é fiador da autonomia é bom ou deve ser colocado em lei para ter independência em relação ao presidente? Eu acho que a institucionalização talvez não seja necessária. Eu acho que tem funcionado da forma como tem, existe a autonomia, ela acontece do ponto de vista prático, há uma responsabilidade financeira no Brasil, econômica, que vem sendo operada desde governos anteriores, e eu acho que não haveria sim a necessidade da institucionalização, de transformar isso numa lei, não é? Como aconteceu o episódio recente agora da Argentina, eu acho que foi uma situação que mostrou que quando as coisas ficam petrificadas, ficam mais difíceis de manejar. Mas a independência também fica na mão de uma pessoa, né? Na vontade. Eu acho que fica na mão dos agentes econômicos. O presidente da República no Brasil, enfim, ele governa também. O Brasil tem uma situação difícil, né? Presidencialista, mas o Congresso tem força, tem uma sociedade que é proativa, não existe, enfim, uma supremacia do presidente e, obviamente, que ninguém vai fazer aventuras em relação a essas questões. Mas, obviamente, que eu estou falando aqui como Marina, o programa de governo do PV está sendo feito, os economistas do PV estão trabalhando, não é? E eu estou aberta a essa interação com ele. Na posição de pré-candidata, eu ainda estou dizendo opiniões de pré-candidata. No momento em que for oficialmente a candidata, eu vou falar, enfim, com o olhar, não só do partido, mas das forças que compõem esse leque de aliança sui generis, que não é a aliança dos partidos, é a aliança com a sociedade. Agora, as diretrizes da pré-candidata são importantes para o programa, né, senadora? As diretrizes mais importantes vêm da senhora. Obviamente, né? Obviamente. Senadora, na questão da política monetária dos juros, a senhora acha que num próximo governo há espaço para uma redução maior da taxa básica de juros, que muitos dizem que ainda é muito alta no Brasil, outros dizem não, que ela é necessária, que seja mantida nesse patamar para garantir ali o controle da inflação. Qual a sua opinião em relação aos juros? Agora mesmo nós estamos vivendo esse momento em que a gente tem que ir agora para a questão do compulsório, porque para evitar ter que elevar juros, né, para evitar a inflação, né? E cada país, e desejamos que tenhamos juros mais baixos para que tenhamos mais investimento. Obviamente que em determinadas circunstâncias temos que lançar mão dos instrumentos de política econômica para evitar que a inflação volte a crescer. O certo é que possamos manejar adequadamente as duas coisas. Um país que possa ter juros baixos, maiores investimentos, mas sem o risco de que com uma grande liquidez a gente volte a ter inflação a crescer em função de que a gente não está tendo condição de resposta do ponto de vista da produção. A prioridade é o controle da inflação, então. Também é o controle da inflação com os investimentos para gerar emprego, melhorar a vida das pessoas, que é algo que está acontecendo já hoje, que mesmo com crise continua acontecendo. Senadora, eu vou pedir licença mais um minuto. A notícia volta daqui a pouco com Marina Silva.